Voltamos com a notícia de frente. Agora vamos falar sobre a eleição suplementar ao Senado. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso julgou o dispositivo que trata desta eleição ao Senado, que vai preencher a vaga deixada pela pela ex-juíza Selma Arruda, cassada por abuso de poder econômico e Caixa 2. Confira na reportagem. Foi unânime a decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral para a data ser dia 26 de abril do novo pleito sobre o Senado, a vaga deixada pela ex-senadora Selma Arruda. O custo destas eleições deve ser aproximado em 11 milhões de reais. Por enquanto, essa conta vai ser coberta pela Justiça Eleitoral. Em um outro momento, é que pode haver a decisão se cabe sobre a juíza pagar essa conta ou então a Justiça Eleitoral. Essa conta, a princípio, quem está bancando é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que vai nos remeter esses valores. Posteriormente, ao término da eleição, nós vamos fazer todo o balanço, todo o levantamento dos valores efetivamente gastos e vamos enviar ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai, eu sei que eu tenho conhecimento da existência de um convênio entre o TSE e a Advocacia Geral da União, que cuida dessas questões para eventual responsabilização. A Justiça Eleitoral está preocupada. Mais de 570 mil eleitores em Mato Grosso não estão em dia com a Justiça Eleitoral. Se somar este número e também o de possíveis abstenções, mais de 40% dos eleitores, de um total de 2,5 milhões, podem deixar de votar. Por isso, a Justiça Eleitoral definiu um novo calendário. Os eleitores têm até o dia 21 de fevereiro para regularizar a situação. Todo aquele eleitor que ainda se encontra em situação irregular, ele pode até o dia 21 de fevereiro comparecer a qualquer posto de atendimento da Justiça Eleitoral, munido do seu documento pessoal, do seu documento de comprovação de residência, que ele vai ter rapidamente a regularização da sua situação. Em relação às convenções partidárias e dos candidatos, poderá participar da eleição o partido político que até 6 meses antes da data do pleito tenha registrado o estatuto no TSE e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição devidamente anotado no TRE. Isto quer dizer que neste pleito eleitoral ao Senado não haverá participação de novos partidos. A própria resolução estabelece, e não é a nossa resolução, né? Esse é um prazo que é previsto em lei, que o partido tem que estar registrado, os seus estatutos têm que estar registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral com no mínimo 6 meses antes da data do pleito. Nesse caso, como ainda está em fase de elaboração, fica impossibilitado a participação no pleito que nós vamos fazer para Senado. Ainda em relação à escolha de candidatos e deliberação sobre as coligações, os partidos políticos deverão realizar convenções no período de 10 a 12 de março de 2020. Já em relação aos registros dos candidatos, os partidos políticos e as coligações vão solicitar ao TRE o registro dos candidatos até às 19 horas do dia 17 de março, improrrogavelmente. E no dia 23 de março tem início o período da propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio como na TV. Mas ainda o TRE vai lançar outra resolução que vai tratar de todas as prerrogativas, tanto da campanha eleitoral como também da prestação de contas. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Professor? Olha, a Justiça Eleitoral mato-grossense agiu de forma correta, a meu juízo, quando manteve aquilo que nós estávamos falando anteriormente de a data da eleição no dia 26 de abril, até para não tumultuar a eleição para prefeito e vereadores. Alguns telespectadores certamente devem estar fazendo a pergunta por que não fizeram ou não se faz uma eleição suplementar juntamente com a eleição para prefeito e para vereadores. Isso, amigo telespectador, para a justiça, para o eleitor, seria mais fácil, porque ele vai à sua sessão uma única vez. Ao passo que para a Justiça Eleitoral o trabalho será dobrado e a fiscalização também será dobrada, e aí tem um trabalho muito mais difícil para a própria Justiça Eleitoral.
Por isso é muito melhor, muito mais prático fazer em 2 pleitos diferentes, em 2 eleições diferentes. Fica muito mais fácil para ela, Justiça Eleitoral. E no meu entender, fica mais fácil para trazer, por exemplo, a mais transparência ao jogo eleitoral. É claro que tem uma grana envolvida, que não é pequeno. São 11 milhões de reais e é um valor significativo. Agora, nós não podemos também perder de vista que tem um tempo pequeno, entre aspas, para a decisão de muitas pessoas que querem disputar o pleito. No mês de março será decisivo. Nós temos aí de 10 a 12, que é o período de convenções. Logo em seguida, no dia 17 de março, há o registro das candidaturas. Dia 17 é o último dia do registro, porque no dia 18, na prática, começa a campanha eleitoral, não de televisão e de rádio, mas a campanha começa na prática no dia 18. Portanto, é rápido, é um período muito rápido e que tem que ter tudo isso. Agora, muitas pessoas que já colocaram o nome dizendo que vai disputar, algumas dessas pessoas não serão de fato candidatos a partir do dia 18 de março. E o interessante aqui, professor, é o seguinte. Primeiro eu estou impressionado com a sua memória. O senhor ia falando aí, eu ia olhando aqui no calendário. Ele tem uma memória. É a memória de historiador, né? E ele acaba chegando lá, dia 18 de março começa a propaganda eleitoral fora do rádio e TV. Isso. No dia 23 de março começa o horário eleitoral na TV e no rádio. 23 de março, como março tem 31 dias, né? Você tem 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Você tem 9 dias de março. E termina a propaganda eleitoral no dia 23 de abril, é isso? Isso. Não. Isso, é isso. 23 de abril. Quando é que está o último dia da eleição, hein? O último dia da eleição? O último dia da eleição não. Vai ser dia O último 26, dia da eleição né? não. O último dia da propaganda eleitoral. Será no dia 25. Um dia antes, não, deve ser 24. 25 é um dia antes da eleição, É um dia mas é aquela 24, propaganda. não? Então é dia 23 mesmo, né? Uhum. Na quinta? É o último dia para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão. Então serão 32 dias de televisão. Aí as pessoas falam assim, não é muito pouco para o candidato que vai chegar lá e disputar a eleição, etc. e tal. Eu vou falar como alguém que trabalha com esse setor. É bastante. Por que é bastante? Porque na eleição nós tivemos 35 dias. Né? 32, hoje mesmo 32. Só que tivemos 35 dias com 17 programas de senador. Porque um dia é senador, outro dia é governador. Outro dia é senador, outro dia é governador. Outro dia é senador, acabou a semana. No outro dia, governador. Então, assim, ao invés de 17 programas, cada senador terá direito a 32 programas. É uma exposição grande. Você multiplica essa exposição pelo número de emissoras de rádio e pelo número de emissoras de televisão. Fora aquelas inserções. Então, portanto, não dá para avaliar o pleito, né? Não dá para avaliar o pleito porque você só vai poder avaliar corretamente o pleito na hora que as coligações estiverem feitas e ver quem é que tem mais tempo nessa brincadeira toda. Ah, mas Bolsonaro ganhou com pouco tempo. É exceção, não é a regra. Normalmente, o bom tempo melhora para a performance do candidato.